eu gostaria de dizer olá novamente para outra sequência, sobre alongamento de membros. Nós temos o Nico aqui. O Nico fez a cirurgia na cada semanas. Ele agora está com 8,5 centímetros. Então, talvez ele possa nos contar um pouco como foi, né, o procedimento em si ou depois disso. E em que momento ele percebe que está ficando um pouco mais alto. Eu acho que não foi desde o começo, geralmente era depois da marca de, digamos, 4 ou 5 centímetros, algo assim. Sim, exatamente. No começo fizemos a cirurgia e então treinamos duro o dia todo. E eu acho que a mágica acontece quando você atinge os 6 centímetros, no meu caso. Foi tão engraçado porque na clínica, em um momento, quando eu atingi os 6 centímetros, eu pude sentir uma diferença nas pessoas ao meu redor. Eles começam a me dizer, Nico, você está mais alto. Você cresceu, mas talvez o primeiro centímetro você diga, nada aconteceu. E isso diz, precisamos para confiar porque estamos fazendo os cliques, estamos crescendo. Mas eu acho que nos 66 centímetros foi a grande recompensa é que você diz, eu sou outra pessoa no começo. É isso. Isso é realmente importante para aqueles que estão pensando no procedimento e que estão planejando fazer isso sem contar para seus parentes, por exemplo, ou que não querem que as pessoas ao redor percebam que estão ficando mais altos. É isso que recebemos como feedback dos nossos pacientes também. Até a marca de, digamos, 5,56 centímetros. Quando eu atingi os 3 centímetros para 3,5, eu digo, ok, na matemática eu sou mais alto. Mas quando eu me vi mais alto, mas não um pouco diferente, eu fiquei um pouco triste porque eu pensei, tanto treinamento, tanta força para isso, e eu digo, eu não tenho a recompensa. Mas então você precisa confiar para continuar treinando. E nos 6 centímetros a mágica acontece. E você diz, eles leram tudo. Você tem o benefício agora. Os benefícios... E então você tem mais energia, mais felicidade. E então os próximos centímetros são mais fáceis. E quanto à sua rotina diária, então você geralmente começa de manhã o procedimento de cliques. Nós já vimos antes, o clique é realmente fácil agora. Você consegue fazer isso, eu acho, em 15, 20 minutos? Algo assim. Agora eu preciso. Um minuto. E quanto tempo você passa se alongando durante o dia todo? 6, 7 horas. 6, 7 horas. Isso é necessário? Sim, porque se você se alongar bem, o clique não é doloroso. E então você pode liberar a atenção que tem para o clique. Você tem atenção naquela parte agora. E com o alongamento para relaxar o músculo. E então no dia seguinte o clique é fácil. Sim, mas, por exemplo, eu tive experiência para fazer. Se você não se alongar por 1 ou 2 dias, a tensão aumenta e o clique fica mais difícil, talvez um pouco doloroso, e você precisa de mais tempo. Então precisamos ser mais constantes com o treinamento e a responsabilidade. Sim. É isso que sempre vemos. Você tem que manter o equilíbrio entre a tensão muscular e os exercícios de alongamento. Isso significa que você precisa se alongar bastante durante o dia. É um trabalho, acabou. Uma vez que você parar com o clique, isso vai acabar. Então, é um trabalho sem fim, mas, no entanto, durante o procedimento de alongamento, você precisa se concentrar bastante. No alongamento dos músculos, isso significa nos exercícios de alongamento, e 6, 7 horas. 5 para 15 cliques é uma média bem razoável. Então, se você vê isso como um trabalho que está fazendo durante a fase de alongamento, isso significa que você precisa se concentrar
no alongamento para liberar a tensão muscular. Ter um clique suave ou fácil e passar o dia de bom humor. Então, como você anda? Você anda com muletas ou sem muletas? E desde quando? Agora eu trabalho sem muletas. Em que momento do procedimento de alongamento você se livrou das muletas? Em 7 centímetros e meio, eu comecei a treinar com apenas uma muleta. E então, por exemplo, trabalho metade do dia com uma muleta. Subindo a escada, descendo a escada com uma muleta e depois usando as duas muletas novamente. Mas nos 8 centímetros eu comecei a tentar. Não use as muletas no centro de envolvimento, usando os pais para obter o apoio e em 8 centímetros. Eu não preciso de mais muletas. Não é para longas distâncias, mas é para distâncias curtas, sem muleta. Nós estávamos na parte em que você treinou sem as muletas. Você disse que a partir de 7 centímetros você treinou apenas com uma muleta, a outra mão no guidão, por exemplo. E então você se livrou da última muleta e começou a andar livre. A partir de 8, sim. Isso é o que você conseguiu. Ok, muito bom. Então, agora faltam 2 semanas. As últimas 2 semanas para você alcançar o objetivo. Mais ou menos 9 centímetros. Sim. Então você terminou. Parabéns por isso. Obrigado. Bem, nas últimas 2 semanas, apenas siga o regime. Isso significa fazer a rotina diária. E então, uma vez que você veja que parou de clicar, faça o clique. O último clique deve parar na rotação para fora. É isso que eu sempre digo às pessoas. Isso significa que o alinhamento normal deve ser mantido. Sim, isso significa que o clique externo, a rotação externa, é o alinhamento normal, ou neutro. Então você verá que a tensão vai diminuir. Em 5, 6 dias, instantaneamente você vai perceber que anda melhor, anda ereto, mas vai ter uma sensação melhor. A tensão vai se resolver nos próximos dias. Isso significa que você ainda está tomando analgésicos, relaxantes musculares e anticoagulantes. Isso é o que você também deve tomar. Mas o nível normal de analgésicos que você está tomando agora é o mesmo do começo? Ou você reduziu um pouco? Eu comecei a reduzir. Sim, durante o dia. À noite eu uso a mesma quantidade de analgésico, porque o descanso é muito importante. Mas durante o dia eu comecei a reduzir o analgésico. Sim, isso é bom. Como você dorme durante a noite? Você dorme a noite toda também, ou acorda 1 ou 2 vezes? Sim, eu acordo. 1 ou 2 vezes por causa da tensão. Eu acordo, por exemplo, a primeira vez à noite e tomo um banho quente para relaxar os músculos. E então fico no clima para dormir de novo. Talvez eu durma 3 ou 4 horas, talvez eu acorde de novo e tome um banho quente de novo. Então, fica tudo bem. Mas o ciclo de sono é bom. Mas isso é comum para mim agora. Eu consegui. Você se acostuma. A razão por trás disso é que se você tomar os analgésicos antes de dormir, você terá um nível de analgésicos. Então o nível vai atingir o ponto mais alto e descer. Então, uma vez que ultrapassa o nível da tensão, você acorda. Sim, é sempre a mesma coisa. Então você tem que reduzir a tensão para voltar ao humor normal. Isso significa reduzir a tensão? Você pode fazer qualquer uma das duas coisas. Pode tomar um banho quente, assim, ou pode fazer uma pequena sessão de alongamento para reduzir a tensão e então voltar a dormir. E aí você pode dormir mais algumas horas. Essa é a maneira normal durante a fase de alongamento. Isso vai parar, porque assim que o procedimento de alongamento parar e a tensão diminuir, algo que você gostaria de dizer aos pacientes que estão interessados em alongamento de membros? Eu acho que o mais importante é que os outros pacientes entendam que não é como comprar um carro, que você diz, ok, eu quero comprar 10 centímetros a mais, e então relaxa. A cirurgia é 50% do sucesso, e isso é
o show dos médicos, mais os outros 50%. É o show para nós, os pacientes. E no começo, meu começo foi difícil, porque eu tinha feito o conceito sobre o treinamento. E então eu tive muita dor. Foi complicado. Mas então, quando recebi o seu apoio, eu entendi os fundamentos da escuta. E então eu comecei a ter um processo mais equilibrado. E então, em um momento, foi automático. É como uma rotina. Você precisa ser paciente, não ficar ansioso. Mas eu acho que quando você passa do 6 é o momento em que você diz, sim, esse é um bom ponto de verificação. Sim. E agora eu estou tão feliz. Mas eu acho que é importante entender que precisamos trabalhar como pacientes. E essa será a única outra parte do 64. Estou agradecidamente grato por isso. O que você disse? Porque isso é o mais importante. Eu diria, entender o conceito de alongamento de membros. Entender que o pino é uma parte, a cirurgia é outra parte. Mas alongar os músculos e reduzir a tensão, tudo isso é a terceira parte. E essa parte depende de você. Sim, nós podemos te apoiar, mas o trabalho é com você. É isso que você tem que fazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.